Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. E hoje é um vídeo de devocional. Gente, tem uma palavra aqui que mexeu muito com o meu coração. E já tem dias já que eu tô lendo vários livros dos quatro evangelhos, né? E Marcos, Mateus, né? Lucas e João. E eu tô lendo João, na verdade. Só que Deus me fez lembrar de uma palavra que mexe muito com a gente no nosso dia a dia. E aí, do nada, ele me pediu para me ler Lucas, né? Eu abri Lucas e comecei a ler Lucas 12. E eu foquei mais nesses versículos que eu vou ler aqui para vocês agora. O tema, né, dessa mensagem é nítido pra gente. Cuidado com a distração. A gente tem que preocupar, né, com as coisas da vida, temos, mas principalmente com as distrações. Por quê? O diabo não tá pra brincar, não. E eu sempre falei essa frase, né? Eu não sei aonde eu escutei ela, mas é uma frase que eu guardei no meu coração. Não lembro onde eu escutei, mas o diabo não brinca de ser diabo, mas o crente brinca de ser crente. E eu queria deixar essa mensagem para vocês aqui, porque eu fui muito confrontada e essa mensagem serve para todos nós, né? Tanto para quem não é cristão, quem não segue a risca, né, a palavra de Deus, e para quem quer mudança na vida, né? Tanto aquelas pessoas que estão seguindo a Jesus de verdade. Então, eu vou falar apenas 3 pontos, bem rápido, sem demora. E bora lá para ler o livro aqui. O tema de hoje fala sobre cuidado com a distração e o que a gente vai ler é Lucas capítulo 12, do versículo 22 ao 34. Eu fiz a minha anotação aqui e eu vou ler para vocês, tá? Lá no primeiro ponto fala, quem cuida de você? Você já percebeu isso? Quem cuida de você no seu dia a dia? Será que é você mesmo? Ou precisamos, às vezes, apenas confiar em Deus? No versículo 22 e 23, lá em Lucas 12, fala assim, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo, mais do que as roupas. Quantos de nós distraímos, querendo ganhar muito dinheiro para cuidar da nossa vida no sentido de, nossa, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que comprar aquilo, tenho que comprar isso, e corremos atrás do vento, que está lá em Eclesiastes 3. A gente corre atrás do vento todos os dias, se você for reparar. A gente está indo trabalhar numa correria, gente, essa palavra correria tá me deixando muito agoniada, porque é um novo modelo, né? É um novo, como que eu posso dizer para vocês? É uma nova rotina que hoje o ser humano adotou, a correria. Tudo que a gente pergunta, você pode vir aqui hoje? Não, tô na correria. Ai, que dia que a gente vai encontrar? Não, tô na correria. Ai, que dia que você... Não, tô na correria. Então, essa palavra correria tá me deixando muito agoniada. A gente esquece no nosso dia a dia quem cuida da gente. E quem faz as coisas. É Deus que faz as coisas, não é a gente. A gente apenas está aqui para confiar nele. E a gente esquece dessa parte. Então, corremos atrás do vento? Sim. Às vezes a gente coloca o nosso trabalho em primeiro lugar do que a presença de Deus. Às vezes a gente não senta nem 5 minutos na mesa para ler a palavra e falar assim, ai, nossa, eu precisava dessa palavra agora de manhã para me poder ter um dia melhor. Não, apenas a gente senta, toma aquele café correndo, mexe 50 vezes no celular, vê as coisas no telefone, ai, tá na hora. E vai e sai correndo igual um louco desesperado. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu saí da minha casa sem ler a palavra de Deus? Quantas vezes eu saí correndo porque eu acordei atrasada, eu não me programei, eu não valorizei esse tempo aqui de mesa com o Pai.
Então, quantas vezes a gente sai correndo na correria e esquece de ouvir a palavra de Deus? E aí, quando chega lá fora, existem pessoas ao nosso redor que precisam de ajuda. Como que você vai alimentar aquela pessoa? Como que você vai ajudar aquela pessoa? Não tem como. Peraí que eu tô arrumando aqui. Não tem como a gente parar e começar a prestar atenção. Eu falei, epa, é verdade. O que eu vou alimentar essa pessoa? Com o que eu vou dar? Então a gente esquece, a gente simplesmente quer o quê? Ir atrás do vento. É ganhar o dinheiro. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Que igual tá aqui, ó. Precisamos fazer a nossa parte, mas tendo limites nas coisas, né? Para que trabalhar demais e perder a rotina da sua casa, da sua família, tendo momentos com seu esposo de devocional, com seus filhos, ensinando eles a ler a palavra, ou ensinando, ter momentos de comunhão com eles, sentado à mesa, ou sentado na mesa almoçando, tomando um café da manhã, compartilhando coisas boas, sentando na mesa, por exemplo, para almoçar, ou às vezes ver um filme com seus filhos, sentar para brincar com eles no chão. O que custa a gente tirar um tempinho? Então, quem que cuida de você? A gente tem que parar e pensar, gente, quem cuida do meu dia, da minha vida, do meu respirar é Deus. E acha que é a gente que faz isso, porque a gente correu atrás das coisas hoje. Então, obrigado, Jesus, pelo meu trabalho. Amém. Mas, obrigado, Jesus, porque o Senhor me levantou de manhã e cuidou de mim o dia inteiro, para mim não me perder. Então, Deus cuida de cada detalhe, só que a gente não percebe, né? Então, vamos para o segundo ponto? Segundo ponto é, pare de ser ansioso. Gente, você não tem noção, essa mensagem é para mim. Vocês não têm ideia. Você não tem ideia o tanto que o Senhor fala com a gente, o tanto que o Senhor nos mostra. Então, a gente tem que apenas crer nele e confiar nele, porque o versículo 29, 30 e 31, eu vou ler aqui para vocês. Do capítulo 12, 29, 30 e 31, tá escrito assim: não busque ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, pois o Pai sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, o reino de Deus e as coisas lhes serão acrescentadas. Vocês têm noção que o alimento sólido, que é a comida, né, que a gente tem, o Senhor nos ajuda todos os dias a ter isso na mesa? Você já percebeu isso? Às vezes seu filho tá querendo um pão. Poxa, nossa, não tem dia nenhum. Não, mas peraí. Eu tenho umas moedinhas que eu guardei ali na semana passada. Por que eu guardei? Porque o Senhor te orientou a guardar. Porque naquele dia lá ia faltar o pão e você ia ter dinheiro para ter o dinheiro para comprar o pão pro seu filho. Sacou? É tipo isso. Então, o que você precisa preocupar é se você tem dado o seu tempo para Deus. Gente, não é caso de religiosidade aqui. É caso de senso. Se é Deus que cuida da gente, por que a gente não pode tirar um tempo para Ele? Eu sempre falei, Deus te deu 24 horas por dia. Quanto tempo que você gasta com Ele? Quanto tempo que você busca a presença dEle? Quanto tempo que você demora a desfrutar disso daqui? As pessoas estão perdendo isso aqui. Daqui a pouco não vai existir isso aqui mais. Não vai existir, porque tá tudo muito tecnológico. E a maioria da parte tecnológica, nem no tecnológico as pessoas se ajudam nisso. Muita gente não sabe ler a Bíblia, muita gente não sabe desfrutar, muita gente não sabe desmembrar um versículo, muita gente não sabe pegar um versículo aqui e colocar aqui dentro, guardar aqui, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Gente, vocês não têm noção o tanto de pessoas que não sabem ler a Bíblia, porque tem preguiça, não tem ninguém para acompanhar, não tem ninguém para ensinar, e quando ensina, não dá valor. A cada momento, sabe? Não adianta a gente ir para a igreja, não adianta a gente sentar lá, levantar as mãos e falar, oh Deus, obrigado, que não sei o que, não sei o que. E tá bom o seu dia, acabou, a semana toda tá perfeita? Claro que não. Quando você sai da igreja e passou 10 minutos ali do que você saiu, quando você saiu, se você não praticar aquilo que você recebeu da palavra de Deus, infelizmente, se aquela semente que foi plantada no seu coração
não germinar, o diabo toma. E aí vira o quê? Uma rotina horrorosa durante a semana. Aí você precisa de quê? Voltar na igreja domingo que vem de novo. Porque aquela semana foi péssima. Ô semaninha miserável de péssima que foi. Por quê? Porque você precisou daquela semente que deu naquela semana e você não desfrutou. Você não valorizou. Não adianta a gente ir na igreja sendo que durante a semana a gente não alimenta da palavra. O que adianta? Marcelo, você está falando isso por quê? Porque existe pessoas que estão até na católica e não valoriza a palavra. Simples assim. Não valoriza a palavra, mas está lá adorando a Deus, mas não valoriza a palavra durante a semana. O que vai adiantar? Como que está? Por que a gente está ansioso? Por que a gente está ansioso? Preocupado com amanhã. Por que a gente entra em depressão? Porque a gente não resolveu. Na ansiosidade, além de a gente preocupar com amanhã, a gente fica depressivo porque a gente não conseguiu resolver aquela situação. A gente entra em deprime, a gente fica deprimido. Que a gente não conseguiu. É óbvio que tem mais outras explicações, mas eu tô falando o que eu tô achando aqui agora. Eu não vou a fundo sobre isso agora, mas por que a gente anda tanto ansioso? O mundo se distrai facilmente e não tem tempo para Deus. Então, o trabalhar muito pode nos prejudicar a não ter tempo para Deus. O trabalhar demais ajuda a gente a se afastar de Deus. Marcela, então você está falando para mim não trabalhar? É claro que não. É para trabalhar sim, mas com limite. Ponha limites. Marcela, mas eu sou CLT, você é dona do seu negócio. Eu sei, mas mesmo no CLT, eu trabalhei CLT, eu tive meus limites. Posso dar um exemplo para vocês? Eu trabalhei CLT por 8 anos. 8 anos, só CLT, 8 anos. O resto do tempo, o resto dos outros anos, eu trabalhei para mim. Porque eu trabalhei em salão, eu trabalhei em outros lugares, enfim. Mas CLT, 8 anos, apenas. O que aconteceu? Qual foi a diferença? Eu acordava cedo, cuidava da minha filha, levava para a escola, chegava no meu trabalho, fazia o meu trabalho com excelência. Óbvio que tem dias que a gente tá meio estressado, né? Vamos dizer aqui. Mas a gente faz o nosso trabalho com excelência, a gente atende um cliente com excelência, a gente faz isso com excelência, nosso trabalho que a gente tá prestando um serviço ali e a gente tem que dar o nosso melhor, certo? Tô errada? Não. Ok. Outra coisa. No meu momento, o meu momento do dia ali, do meu trabalho do CLT, sabe o que eu fazia? No meu momento de almoço, gente, no meu horário de almoço, eu almoçava e você acha que eu ia almoçar rápido para poder ir fofocar lá fora com as outras pessoas? Eu ficava em comunhão com elas, conversava e tudo mais e tal, mas começava a fofoquinha, ó, cascava fora. Começava outras coisas, ó, cascava briga, ó, saía fora. O que eu fazia? A maioria do tempo, eu tirava meia hora para almoçar e meia hora para ler. Ou, pra você ter noção, era 15 minutos de almoço, 20 minutos disso aqui e o restante eu deitava, cochilava, ficava lá pensando, meditando no que eu li. Deu 1 hora de almoço tranquilamente, tranquilo. E o resto da tarde eu ficava, ó, cheia da presença de Deus, e falava, uau, que top. Pois é, existe prioridades que precisam ser feitas na hora, por isso que a gente não pode viver ansioso. E o terceiro ponto para a gente terminar, antes de falar o terceiro ponto, quando colocamos o valor nas coisas certas, as coisas vão começar a fluir. Então, pare de se distrair, ok? O terceiro ponto é, onde está o seu coração? Versículo 34 fala, pois aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Gente, o que você fala é o que o seu coração está cheio. O que você tem alimentado por aí? Onde está as suas buscas, as suas forças no seu dia a dia?
Você tem orado a Deus? Você tem clamado a Deus? Você tem pedido a Deus sabedoria, né, para buscá-lo verdadeiramente? Gente, isso não é clichê, isso não é religiosidade, isso é um mandamento. Buscar primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Você busca sempre em primeiro lugar a presença do Senhor ou você busca apenas a correria? Não acumule coisas nessa terra e nem dê tanto valor para elas. Apenas acumule tesouros no seu coração. O que quer dizer o tesouro aqui? Palavra de Deus, ensinamentos que nos ajudam a discernir o meu problema ou um valor que eu preciso, não, o que eu preciso fazer, uma direção. E onde está a minha felicidade? Então, tipo assim, o meu tesouro é isso. O que eu tô buscando viver aqui na Terra? Se você não coloca uma coisa na sua cabeça, se você não valorizar Deus aqui na Terra, como você acha que você vai querer valorizar Deus lá em cima, lá no céu? Me responda. Como você vai valorizar Deus aqui? Se você não valoriza Deus aqui na Terra, não tem tempo para Ele, não louva a Ele, não tira tempo para Ele, não busca a palavra dEle, não busca conhecimento, não quer uma mudança de mente, só quer viver do seu jeito, só busca as suas coisas, acumulando coisas aqui na Terra, sendo que isso aqui vai ficar tudo aqui. Isso aqui tudo vai ficar aqui. Eu vou, isso daí vai ficar aqui. Para que eu vou ficar preocupado com isso? Vocês entendem o que eu tô falando? Então, lá em Provérbios 4:23 fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aquilo que você alimenta, aquilo que você transborda. Então, o que você alimenta hoje é o quê? Fofoca? Mentira? Adultério? Outros tipos de pecado? Pecadinho? Não existe pecadinho e pecadão, é o pecado que está escondido aí que você não quer falar. Então, você entende? O que você está alimentando aí? É o que você vive. Você alimenta porcaria? Você vai falar só porcaria. Você alimenta palavrões? Você vai falar só palavrão. E quem está do seu redor vai falar a coisa que você está falando também. Agora, se você alimenta da palavra de Deus, amor, você vai transbordar amor. É óbvio, a gente é ser humano. Isso aqui, ó, é ser humano, é carne. A gente erra, a gente peca, a gente faz tudo errado. Só que existe um momento da gente pensar e refletir, opa, eu tô andando errado, preciso melhorar. Porque quem não pensa assim só retrocede, gente, só vive a vida, só anda para trás. Então lá em 1 Pedro, você lembra que eu falei com vocês que o diabo não brinca de ser diabo, mas o crente brinca de ser crente? Escute isso aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala assim: sedes sóbrios, seja sóbrio e vigia, porque o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bravando como leão. Ele imita Deus, você tá entendendo? Buscando quem possa tragar. Ele quer nos distrair, então a gente precisa o quê? Recuar e falar não para pecado, falar não para rotina que nos afasta de Deus. Então a gente tem que falar o quê? Eu quero a presença de Deus, eu quero buscar mais a presença de Deus, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser uma pessoa melhor. Chega de fofoca, chega de mimimi, chega de dar desculpas. Eu tenho certeza que existem pessoas ao seu redor que já te chamou para uma célula, que já te chamou para um culto maravilhoso, de um congresso maravilhoso de mulheres ou de homens, e você falou não. Ah, não mexo com isso não, deixa pra lá, não quero isso pra mim não. Ah, não, pra quê? Não, eu vou ficar aqui, vou lavar roupa. Não, pra quê? Eu vou ficar aqui, de boa aqui, não, tô tranquilo, vou fazer meu almoço, vou cuidar da minha casa. Isso, fica aí mesmo. Aí é nessas horas que o diabo vem e começa a falar na sua cabeça. Aí você perde o quê? A melhor parte. A melhor parte. O ensinamento de Cristo para a nossa vida. E uma vida muito melhor.
Porque se a gente não valorizar Deus aqui na terra, como que você quer valorizar no céu? Já pensou nisso? Você acha que a gente vai pro céu mesmo? Ou a gente vai ficar vagando por aí? Claro que não. Mas o Senhor nos mostra o caminho. E chegar a hora certa, o Senhor vai nos mover para certas coisas. Pensa nisso. Eu falei que eu ia falar bem rapidinho, mas foi 20 minutos aí de palavras muito fortes. Então, quem cuida de você? E pare de ficar ansioso. Cuida do seu coração. Cuida da sua casa, da sua família. E principalmente, leva seus filhos, seu marido, leva a sua vida, própria vida, para a presença do Pai. Porque somente Ele pode nos salvar de todas as tribulações que você pode estar passando agora. Amém? Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuida da minha casa. Mas se eu não valorizar a presença dEle, a gente vai andar em um círculo vicioso que nunca para. E aí, não adianta reclamar depois, quando Jesus vier, né? Fica a dica. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.